Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, como sempre, meu grande amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Rodrigo, como é que vai ser hoje? Eu só tenho a agradecer por ladear esse projeto sustentável da OAB com o meu querido advogado, amigo, Dr. Daniel Dori, e a você que acompanha esses episódios e esse projeto de comunicação assertiva da Ordem dos Advogados Subseção Juiz de Fora. Eu tenho que pedir que se inscreva, compartilhe, comente, traga sugestões, porque é muito importante. Hoje nós teremos aqui um assunto que é extremamente importante e muito sensível para mim, que é bullying e violência escolar. E para tanto, hoje nós teremos o presidente da Comissão de Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens, também conselheiro da OAB e advogado professor Luciano. E também, doutor, a advogada, conselheira tutelar, a doutora Camila, e nós vamos tratar de um assunto que é, sim, sem dúvida nenhuma, de muita relevância social. Principalmente para quem é pai e mãe, né? Porque é um assunto que, por mais que seja, ele é atual há muito tempo e continua sendo atual até hoje. Mas a gente, antes da gente entrar no cerne da questão, a gente gosta de conhecer o profissional, a pessoa por trás do profissional. Então, Luciano, como é que você começou? Como é que foi sua trajetória escolar? Você vem de uma família de advogados? Como é que você chegou até aqui? Conta na sua história pra gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rodrigo. É uma alegria participar desse projeto aqui da UAB, um projeto exitoso, um projeto que está levando informação de qualidade para os colegas, né, possibilitando que a gente conheça diversos assuntos, especialmente o trabalho da nossa OAB. Né, e agradeço em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que tem atuado aí bastante, já há 9 anos nós estamos atuando, desde que o Dr. João Lourenço criou a comissão, e temos essa função especial, que é essa função social. Eu brinco que eu sou o primeiro no meu nome, né? Porque não tinha ninguém na família que fosse advogado ou advogada, que tivesse como me instruir nos primeiros passos da advocacia. Vem de família de professores, né? Que tem, então, isso, a sala de aula está no sangue. Mudo da Grande Guarapari, né? Onde o pessoal passa férias, e tem sempre com o coração mineiro, sempre venho para cá desde pequeno, na casa do meu avô, e aqui me formei em Direito e segui isso porque era falante demais, contestador demais, presidente de turma, né? Então, quando tinha que resolver um problema, manda o Luciano, e eu acho que o Direito me chamou desde sempre. Então, escolhi o Direito, acho que o Direito também me escolheu, e estamos aí há 10 anos juntos, né? Completando aí 10 anos de formado, né? Na área do Direito, e apaixonado pela infância e juventude desde a época de estagiário. O Direito agradece a sua participação. Obrigado. Camila, conta a sua história pra gente. O senso de justiça sempre foi muito latente, desde criança. Fui criada no meio de uma família que não tem advogados, não é tradicional de advogados, mas um pai sindicalista. E aí, no meio de assembleias sindicais de trabalhadores, eu criança correndo no meio deles, meu pai se enveredou para o lado da política, que foi aonde eu me aproximei mais do direito, das criações, de formulação de lei, e isso sempre me atraiu. E a busca do senso do direito me levou para o campo da faculdade de Direito. Eu já era bacharel em administração, não me identificava, e logo no primeiro período, segundo, já falei, é aqui que eu me encontrei mesmo. E ainda estudante, veio a oportunidade de conselho tutelar, de participar do pleito, de concorrer. Os extremos sempre me atraíram, que são as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes e os idosos. E aí eu vi naquela oportunidade um jeito de efetivar direito sem ainda estar advogando. E deu tudo certo, fui eleita a primeira vez, fui reconduzida agora na última eleição do Conselho Tutelar, e estou muito feliz de estar lá dentro e conseguindo, né, minimizar
problemas no âmbito da infância e da juventude. Muito interessante. Bom, direcionando já para o nosso tema, o que vocês têm visto de hoje de a maior frequência ou maior incidência das mais diversas formas de violência, seja violência psicológica, seja violência até mesmo patrimonial, violência física, violência moral, né, um ataque efetivo à honra das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Aonde vocês têm visto mais? Como tem sido isso? Como tem sido, por exemplo, no caso do Conselho Tutelar, a atuação do Conselho? Então, primeiro eu queria explicar que o Conselho não é um órgão de execução. Ele é um órgão de encaminhamento, né? A gente encaminha, aplica a medida de proteção e encaminha para os órgãos executarem o serviço. E aí isso chega para nós através de comunicado da escola, pedindo auxílio, ajuda. E aí, se a gente for analisar onde estão a incidência das escolas, edificação, instituição, escola, a maioria das escolas públicas são nas áreas periféricas, que é onde tem menos informação, onde tem mais vulnerabilidade, onde precisa de mais atenção. E aí a violência começa de uma linha tênue, não só do bullying, mas do aliciamento também para as organizações criminosas, para envolvimento com tráfico de drogas. E isso vem trazendo um glamour para os adolescentes, que a gente tem que trabalhar isso de uma forma preventiva. A gente tem uma cultura punitiva no nosso país, que o aluno problema, muitas das vezes, chega até nós já com a informação de uma suspensão, de um convite a ser retirado da escola, de trocar de escola. Eu não vejo que é o melhor caminho. Eu vejo que a prevenção é o melhor caminho. A gente trabalhar as assembleias de aluno, ocupar os espaços das escolas com esses adolescentes, com essas crianças, trabalhar ali dentro do ambiente escolar formas de prevenir, as mais diversas, porque, como você disse, são diversas formas de violência. Não é só o bullying, não é só a psicológica, perpassa do bullying, da psicológica, do patrimonial, até um abuso sexual, propriamente dito, que pode acontecer dentro do ambiente escolar. E em relação a essas denúncias que você citou, vocês também têm denúncias de escolas particulares ou de alguns outros meios que não sejam os escolares em relação a esse tipo de bullying? Por exemplo, um bullying que ocorre num bairro ou numa rua, ou tipo de violência até mesmo entre crianças, que não venham assim, diretamente das escolas públicas, como é que fala, esse acionamento do Conselho Tutelar? Não chega para nós em forma de denúncia, né? Chega um comunicado da escola. Uhum. Porque, diante de qualquer suspeita de violação de direito, a escola, o serviço de saúde da comunidade, ou o serviço de saúde de uma forma geral, ele tem a obrigação de comunicar ao conselho para que a gente apure se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, e faça os devidos encaminhamentos, aplique as medidas de proteção, né? Sim. Não chega tanto de forma esporádica, sem ser do ambiente escolar, porque acaba interligando. O que acontece do lado de fora da escola acaba indo para dentro da comunidade escolar. Eu sempre costumo dizer que a escola é um para-raio do que passa dentro da comunidade, né? Dentro da comunidade, né? A escola vira aquele reflexo onde as crianças têm de ir, os adolescentes têm de ir, e elas acabam sofrendo. A escola acaba, né, sofrendo o que passa dentro da sociedade. O que acontece fora acontece lá dentro, né? Lá dentro. Mas em relação às escolas particulares, elas são mais assim, não procuram, talvez mantenham tudo no seu próprio nicho para não expor ninguém. Como é que você acha? Como é que você vê isso? Eu acho que eu consigo até complementar o que você está falando e também trocar experiências. Por quê? Durante muitos anos da minha vida, eu exerci a função de comissário da Vara da Infância e Juventude. Eu fui comissário, né? Não cheguei a pegar comissário de menores, não. Era comissário de justiça que a gente falava. Bom, o que acontece? A gente enfrentava ali, claro que numa outra perspectiva, não é a mesma perspectiva do conselho, até mesmo porque o conselho
próprio nome já indica, né? É conselho, claro que vocês têm algumas medidas ali de urgência, tirar a criança da situação de vulnerabilidade ali imediata e depois o juiz vai decidir e tal. Mas o juizado ele cumpria também um poder fiscalizatório. A gente tinha algumas funções ali que o juiz mandava fazer. Por exemplo, antigamente tinha contravenção penal e como o adolescente ele poderia responder por ato infracional análogo, tinha a prática de mendicância. Só que óbvio que a gente não ia... mas você pegava aquela adolescente e levava para o juizado e tal. Mas com relação à sua pergunta específica, o que a gente sentia era que nas comunidades mais carentes, a gente tinha uma liberdade e um acesso melhor. Quando a pessoa tinha um certo poder aquisitivo, existia uma certa resistência maior por causa da imagem, por causa justamente do poder financeiro. Eu não sei se hoje continua assim, se a maior demanda de vocês é justamente da pessoa mais carente, pelo menos na minha experiência de vida foi essa. Não, mas eu queria que ela se aprofundasse também no sentido do seguinte, que às vezes essa pessoa que tem um filho numa escola particular, ela aciona a escola, ela busca uma solução, só que às vezes a escola fica ali também querendo não se meter para não ficar ruim com ninguém, com nenhum dos pais, e essa mãe fica sem quem procurar. Por exemplo, o conselho teria uma forma da pessoa buscar individualmente uma assistência de vocês. Como é que isso funcionaria? O conselho está aberto para atender qualquer pessoa da sociedade, independente de poder aquisitivo, de classe social. E aí, uma vez acionado, a gente obrigatoriamente tem que dar uma resposta. Então, independente de ser escola particular, se é escola pública, é evidente que o índice maior de atendimento é voltado para a área da escola pública, mas pontualmente, chega para nós demanda de escola particular, sim. Eu mesmo estou atendendo de evasão escolar, conflito. O que acontece de diferença é a questão de estrutura da instituição. Uma escola particular hoje conta com uma psicóloga, com assistente social dentro da escola, que ali eles tentam minimizar o problema ou resolver na forma da mediação e da conciliação. O que eu acho que deveria ser implementado nas escolas públicas. É o meu pensamento de política pública ser implementada. Com certeza. Entendeu? É isso que eu vejo. Porque uma psicóloga dentro da escola, ela consegue identificar quem é o aluno problema, o porquê do problema. Às vezes pode ter uma patologia, encaminhar ele para uma rede de proteção mais ampla, intercalando aí a saúde, a assistência social, a própria psicologia para trabalhar esse aluno. E não o convidar a se retirar da escola, e não suspender da escola. Evitar uma medida extrema, né? Exatamente. E, Luciano, você que tem a comissão da OAB, e assim, como o objetivo desse programa é divulgar o trabalho das comissões, e a gente já viu que trabalhos muito importantes. Como é que é o trabalho da comissão especificamente? A comissão, desde quando a gente iniciou, nós iniciamos com uma grande campanha que foi Criança em Risco Denuncie, onde os de fora estavam passando por diversas situações de abuso de criança, violência contra a criança. Então a gente tentou, uma campanha muito exitosa, conseguimos fazer publicidade nos ônibus, das escolas, campanhas. E depois, em 2018, quando foi alterada a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, incluindo que as escolas têm essa obrigação de cultura de paz, de combate à chamada violência sistemática, que é o bullying, nós fizemos uma campanha que hoje é permanente, que é o Todos contra o Bullying. Então, com essa campanha, a gente visitou dezenas de escolas, junto com a BA Escola, levando o que é o bullying, levando a informação do bullying, como eu combato o bullying, quais formas o bullying é praticado, e a gente conseguiu e tem conseguido atender essas escolas e esclarecer para a sociedade como eu enfrentar esse bullying, como eu combater esse bullying. Tanto é que a situação tem se agravado
que, embora concorde ou não, né, dentro da corrente punitivista, né, ou não punitivista do direito, mas que foi incluído no Código Penal, no 146A, né, o bullying como tipo penal, porque o bullying não era crime. Eu sempre, né, quando a gente falava nas escolas, bullying é crime? Não, eu falo, bullying não é crime. Posso praticar crime com bullying? Posso, porque ameaçar, né, as violências, a violência material, a violência psicológica, pode constituir sexual, né, a prática de um crime. Né, e o adolescente vai responder por ato infracional, aquele de 12 até 18, né, 17 anos, 11 meses, 29 dias, né, a máxima do tempo regi actum, né, mas já o jovem, ou a criança, aí ele vai ser aplicado uma medida de proteção que é até 12 anos incompletos. Né? Então, a gente tem feito essa campanha, tem sido muito exitosa e continuamos falando sempre com os pais, com a comunidade, né, auxiliando também os colegas advogados que, quando são acionados a enfrentar essas situações, especialmente no ambiente escolar. Pode acontecer também em outros, né, em clubes, em ambiente de trabalho, né, o bullying se vê em outros locais. Sim. Eu tenho uma concepção muito interessante com relação a essa excesso, né, de leis. Essa especificamente eu tenho um apreço especial, porque eu acho que de fato o bullying ele é uma violência que ele mata, ele gera efeitos permanentes no Estado, e a gente tem que, de fato, nesse sentido, trazer uma proteção maior, né? É um bem jurídico que deve ser muito protegido e, dentre essas, inclusive, o criminal, fora cível e as medidas de proteção que são importantes. O que vocês têm por experiência de contato com os seus alunos na faculdade, com os seus assistidos no Conselho Tutelar, com relação aos bullies virtuais? Porque agora a gente sabe que uma das modalidades, talvez a mais perversa dela, seja o cancelamento, né? Então, as pessoas são canceladas, de fato, e perdem uma vida virtual, porque hoje eles têm uma vida virtual. Como que vocês têm visto e o que tem sido de política pública nesse sentido? O que a gente vai chamar, né, e a legislação vem colocando como cyberbullying, né, que é o bullying virtual, né, nessa era das novas tecnologias, dos cancelamentos, né, e os jovens não estão só, esse cyberbullying não está só no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né, ele também está nos jogos virtuais especialmente. Então, hoje o que a gente vem enfrentando muito com o adolescente, e porque vai desaguar num ambiente virtual, às vezes dentro de casa, algo que está acontecendo dentro da escola, dentro desses jogos virtuais. Então, hoje o jogo virtual pelo celular, pelo computador, com chat ao vivo, com violência ao vivo. Então, a criança, o adolescente, ele se sente protegido, entre aspas, dentro desse ambiente virtual para manifestar. E muitas vezes cria contas falsas. Né? Então, a gente sempre fala e continua falando, e vou falar agora. Pais, tenham atenção com os seus filhos. É importantíssimo. Hoje nós temos uma série de redes de proteção, seja no celular, com programas tanto do Google como do Android, como do iOS, que você pode limitar acesso, pode bloquear acesso, mas também fiscalizar o que o seu filho está fazendo dentro do quarto, o que a sua filha está fazendo com o celular, porque é nesses ambientes que hoje, né, gera o cyberbullying. Nem sempre é o sujeito valentão, não é o aluno problemático, às vezes é o aluno que não é o problemático, que não é o que sofre bullying, mas no ambiente virtual ele pratica o bullying. Porque ele não precisa ser um valentão, ele está escondido, protegido pelo ambiente virtual. Né? Então, não só os alunos, mas também os professores, nós também sofremos tipos de violência sistemática. Né? Eu sempre alerto aos meus alunos, cuidado com os grupos de WhatsApp, né? Eu brinco, é a nova ágora, né? O grupo de WhatsApp não é o seu grupo de WhatsApp. Se ali vazou, você tem responsabilidade. Né? Então, muita atenção, e isso acontece nos grupos de WhatsApp das crianças e dos adolescentes em escolas, né, públicas e privadas, e isso tem acontecido demais, e a gente tem alertado aos pais, aos professores, a tutela desses grupos, e realmente se tem a necessidade de ter esses grupos, se é para uma informação institucional, se é para uma troca de contato, mas a gente tem percebido que ali
tem acontecido essa violência sistemática. Pegando o gancho do que você falou, o bullying, vamos botar assim, a nossa geração, até antes da nossa, sempre existiu. O bullying agora, principalmente o que você falou, o cyberbullying, então principalmente o cyberbullying, ele é uma violência permanente, porque o print é eterno. E a gente, nessas diversas formas de combate, geralmente a gente tenta orientar ou até mesmo punir quem está participando, seja a vítima ou o agressor. Só que o que você também citou, que é em relação à fiscalização dos pais, de como o seu filho está se comportando na internet, o que ele está acessando, o que ele tem acesso, o que chega até ele, o que ele coloca que chegue até os outros. Eu acredito que também, além da orientação das pessoas relacionadas, a gente precisa orientar os pais, como agir, seja o pai de um agressor, como o pai de uma vítima. Porque o pai do agressor, muitas vezes, talvez seja a pessoa mais capacitada para impedir que as agressões continuem. Como você vê aqui no Conselho Tutelar, essa atuação em relação aos pais, sejam das vítimas de agressão, como dos pais dos agressores? Porque assim, eu tenho histórias que eu não vou revelar detalhes, mas que os pais falam, não, meu filho é assim mesmo, meu filho isso aí mostra que ele é um líder, coisas desse tipo. E a gente vê que, na verdade, o problema não são as crianças. O problema é esse pai que não tem a capacidade de entender que o filho dele não tem que ser educado daquela forma. Vocês atuam nesse sentido, de alguma forma? A gente tem como medida de proteção também encaminhamento dos pais ou responsável para serviços sociais também, para aprender, para lidar com essas situações. E aí, assim, eu percebo isso no conselho também. Eu vejo que muitos dos problemas da criança e do adolescente vêm do egoísmo dos adultos que estão ali tutelando aquela criança, aquele adolescente. Independente de ser pai, mãe, madrinha, quem está como responsável daquela criança. E, assim, o Luciano trouxe uma perspectiva aqui agora, que eu gostaria de fazer um alerta também a respeito dos jogos. Geralmente, quem está fazendo bullying através dos jogos é quem sofre bullying de forma velada dentro do ambiente escolar. É o aluno que é excluído, é o aluno que é o gordinho, é o aluno que é o alto, o magro, demais, que não está dentro dos padrões. E aí, o que acontece? Dentro desses jogos, é o maior índice de aliciamento de extrema violência, do extremismo da violência. Quer os grupos nazistas, quer os grupos homofóbicos, raciais, que aliciam esses adolescentes. E isso pode culminar em quê? Em violências como massacre de Suzano, por exemplo. Então, assim, eu acho que é um alerta mesmo, eu acho que os pais têm que ficar atentos mesmo, ver até onde o filho está acessando, qual tipo de chat, com quem está conversando, e tem como controlar, a gente sabe que tem como controlar. Então, assim, não vejo que o viés dos filhos, a gente tem a máxima de que os filhos são reflexos dos pais, né? Mas nem sempre, às vezes a gente tem pais bons, mas que os filhos se enveredam pelo caminho mas você falou da que exclusão. vocês encaminham os pais para um apoio psicológico, uma orientação, mas eu acredito que eles não vão Não são todos que aderem. Né? Não são todos que aderem. Porque se eles têm como é que fala assim, o perfil comportamental de buscar uma orientação, eles já não seriam assim, o problema no nível que eles estão para serem obrigados a serem encaminhados para uma mas aí a gente tem outros meios, né? Que são, uma vez que a gente aplicou a medida de proteção e ele não aderiu, a gente pode encaminhar isso para o Ministério Público entendi. Estadual. Tem uma forma mais coercitiva de... Sim. Porque o que a gente tem, como você falou, a gente tem observado muito são os genitores que foram criados em ambientes de violência, um ambiente competitivo demais, e que ele transborda para o filho dele que ele precisa ser assim. Então a gente vê muito uma adulto, né, transformar uma criança em adulto muito rápido, né, e também
passar para o filho que ele tem que ter um comportamento e aquele comportamento violento, né? E principalmente dos adolescentes, nos últimos anos, desaguando essa questão política também, que a gente tem observado que os adolescentes têm essa polarização política dentro, eles acabam absorvendo isso e acabam replicando eles isso. Ouvem em casa, né? Ouvem em casa e acabam, porque também a gente fala, né, o adolescente ele tem que participar, ele tem que ser, né, iniciar na política, né, no como é a política, como funciona a política, isso é importantíssimo para a consciência dele de cidadania. Mas essa polarização dos pais acaba refletindo dentro do ambiente escolar, nos jogos virtuais, em outros locais. E o pai, muitas vezes, vem com essa máxima que o ECA proibiu de educar. Não, o ECA obrigou eles a educarem, só que eles se escondem atrás do ECA, dessa falácia que o ECA fala que criança e adolescente pode fazer tudo. Não pode. É dever do pai, é direito do pai e da mãe, do tutor, do responsável, fiscalizar as ações do filho. É óbvio que você vai trabalhar com ele a independência, é óbvio que você vai trabalhar com ele a preservação da sua intimidade, mas essa intimidade tem um limite que esbarra na responsabilidade, na tutela que ele tem que fazer. Mas em relação a isso, assim, a palavra é o respeito. Você tem que ensinar o seu filho a respeito. Porque essa relação ao ECA é que a partir do momento que você não pode, por exemplo, teoricamente, bater, que seria uma forma de você impor a sua autoridade, não pode algumas outras coisas, você só consegue impor sua autoridade em cima do seu filho, vamos supor, de 15 anos, através do respeito. E se você não ensinou o respeito para ele até os 15 anos, não vai ser com 15 anos que você vai ensinar, né? Acontece muito disso, do pai achar que a gente foi criado nessa cultura de violência, né? Hoje, se você dá um chute num cachorro e chutar uma criança, você vai preso por chutar um cachorro, não por uma criança. Não, mas né? Nessa questão da violência. Mas o que eu vejo muito é essa ausência de responsabilidade, né? E essa cultura violenta. Se você vai e violenta a criança, ele vai acabar violentando a escola, porque ele não vai conseguir solucionar um problema no diálogo, ele vai solucionar o problema com a força. Não, e se você teve que chegar no extremo de bater no seu filho, você já perdeu. Perdeu a razão. Você já falhou muito antes disso. Por isso que e a gente tem que entender como sociedade que a responsabilidade nossa afetiva, emocional, né, psicológica é muito importante. A gente tem trabalhado isso na pandemia, acho que foi uma das coisas, se teve alguma coisa boa dessa pandemia, foi revelar que nós temos um problema da saúde mental, todo mundo precisa, né, de se responsabilizar com isso. Então, entender que procurar auxílio psicológico, auxílio para criar, né, como diz, né, quem é pai? Alguém recebeu um manual? Né? Você aprendeu a ser pai na marra, muitos fazendo, né? Ninguém recebe um manual quando sai da maternidade, toma aqui, assim você cria seu filho. Até tem, né? Até tem, mas são poucos que procuram, né? Então, assim, procurar essa ajuda, essa assistência, né? Como se faz o pré-natal, vamos fazer agora um outro, né? O pós-natal, né? O filho, vamos olhar para isso, porque isso vai desaguar em problemas. E o direito está aí para resolver esses problemas, né? E especialmente o que eu fico muito feliz com a lei do bullying é tentar evitar o problema, romper o ciclo da violência sistemática. Então, essa lei preventiva. E eu achei interessante a fala de vocês, porque os pais, eventualmente, podem ser até responsabilizados em razão da omissão. Não só pela omissão de respeitar ali, né, aquele dever obrigacional, objetivo de cuidado da criança e do adolescente, que ele tem aquilo, ele pode ser responsabilizado por abandono intelectual, pode ser responsabilizado por abandono emocional, né? Ele pode ser responsabilizado até pelo abandono material, porque muitas das vezes o filho ele precisa de uma manutenção e ele vai refletir essa falta de colaboração financeira no colégio, porque o colega tem uma mochilinha que ele não tem, e aí isso gera... isso é de ser humano, todo mundo quer pertencer a grupos, né? E infelizmente essa exclusão, muitas das vezes no meio... Aí vai para o meio virtual, que essa exclusão no meio físico, né? No átomo, gera repercussões no meio virtual. E esses ataques... Para que vocês tenham uma ideia, eu, adulto, jogando um jogo que é um jogo mais intelectual. Eu sofri violência,
Eu jogando xadrez na internet. Tô falando sério. Sim. A pessoa me chamou de Lomacaquito. Sim, é você xingado. Né? Aí eu não entendi, né? Era um argentino. Não, pior, não era um argentino. Era sul-americano, mas não era um argentino. Então, assim, você sofre esse tipo de violência, as pessoas te atacam do nada para te ver sofrer, simplesmente. E uma coisa que vocês falaram, que eu acho que é importante, e aí até para a doutora, que é conselheira, eu me recordo que quando eu dava aula numa faculdade aqui específica, a gente tinha um projeto que eu levava os meus alunos em colégio, tipo a OAB vai à escola, eu levava os alunos no colégio para falar sobre violências. E violência sexual era um assunto que geralmente, a maioria eram adolescentes, colégios públicos, e gera aquela curiosidade, né? Gera aquela questão e o assunto chama. E eu lembro que em um determinado momento uma das meninas estava falando sobre estupros e tal, e um dos meninos, aquele machismo estrutural, ele soltou uma piadinha, que piada também machuca, também fere, também por mais que, né, o ânimos jocante, de joker, ele seja entendido pela justiça que é piada, né? Então, mas isso machuca. Sim. Aí, o infernizar está não na lei do bullying. Isso é a primeira vez que vai aparecer o termo infernizar alguém. Isso. Está no bullying. A menina se revoltou e ela virou, falou assim, olha, cala a boca, seu imbecil, porque você não sabe o que é ter uma avó, uma mãe, uma irmã, uma prima violentada sexualmente. Esse tipo de violência, eu acredito que seja algo que vocês trabalham constantemente, né? Porque a violência não está só na escola. A violência ela está em todos os lugares. As violências sexuais, hoje, é comprovado que 90% é no âmbito intrafamiliar. Terrível, Pelo né? vô, é pelo tio, é pelo Natural, extensa, vizinho Nossa. que frequenta a casa. Então, assim, é dentro do âmbito intrafamiliar. São raras as vezes que acontece. O estupro não é da rua com a luz escura, que está passando uma menina de noite e vem um cidadão e encosta ela na parede, num beco. Ele acontece veladamente dentro de casa, sob ameaça, que se você contar para alguém, eu vou matar a família inteira. E aí até trabalhar essa criança, essa adolescente, e não é só com meninas também, tá? Isso chega para nós de várias formas, várias idades e várias formas. E aí, assim, até trabalhar para que isso seja, de fato, espontaneamente falado, que a vítima crie coragem para contar. Às vezes ela já está ali sofrendo há 1 ano, 2 anos. E já aconteceu de, através de palestras, de depois, no final, uma menina ou um menino chamar, alguma vítima chamar a gente no canto, falar, eu quero conversar. São raras vezes quando a gente faz palestra que a gente não sai de lá sem separar 20, 30, 40 minutos depois dela para conversar com os alunos, quando é permitido, né? E você vê os alunos que se manifestam. Porque quando você começa a falar sobre o assunto, você vai de forma leve, mas você vai, né, passando casos, dialogando com eles. Muitos até mesmo se descontrolam, porque aquilo reage emocionalmente, e aí você começa a perceber, gera o gatilho emocional, né? O adolescente, talvez mais, né, suscetível a controlar isso, né? Sobrecarregado, e a gente sempre sai para dialogar. E aí a importância de ter um trabalho escolar, né? A escola como local de acolhimento é muito complicado, né? Porque os professores estão exacerbados de trabalho, de função, mas a escola acaba absorvendo também esse problema. E aí por isso a gente precisa de profissionais adequados dentro do ambiente escolar, que aí faz essa grande ponte entre a escola pública e a privada. Você ter esse local de acolhimento institucional, onde tem um profissional que possa escutar. E assim, a gente tem observado em algumas escolas, até mesmo públicas, que a resposta sai dos próprios alunos. Quando, né, no colégio militar aqui de fora, eles têm um grupo de apoio feito
pelos próprios alunos. Isso é muito importante, porque abre um diálogo mais franco, mesmo que tutelado depois pelos profissionais adequados, mas eles conseguem se reconhecer, se reconfortar e lutar contra esse tipo de violência. Como você disse, assim, a escola é um para-raio da sociedade. E a gente conversou aqui sobre formas de prevenir o bullying, que seria a educação. A educação é a forma de prevenir quase tudo, né? Então, a gente tem a forma de prevenir, teve a forma de orientar, mas a gente sabe que depois que algo acontece, essas marcas ficam para sempre. E o bullying, assim, a maioria das vezes, a gente já conversou também que existe bullying no trabalho, bullying na faculdade, mas esse bullying mais marcante acontece ali na infância, adolescência, e ele traz marcas para a vida inteira. E como lidar com essas marcas? O que a gente pode fazer depois disso? Até num jovem adulto, talvez procure um aconselhamento, o que você acha que pode ser feito assim, como sociedade para tratar essas pessoas que já passaram por isso, não tem mais como prevenir, nem como... O problema nem está mais acontecendo, já aconteceu. Vocês têm casos desse tipo, de pessoas que já sofreram, que procuram, não sei, uma orientação, um encaminhamento, ou a própria comissão? Como é que vocês veem essa atuação no pós-acontecimento? Nós temos que lembrar que é uma responsabilização hoje, né? Então, no pós-acontecimento, se for, né, momentâneo, se estiver ainda nesse momento, aí hoje a própria legislador colocou essa responsabilidade nas escolas. Então, nós estamos trabalhando muito para que as escolas assumam essa responsabilidade, porque a prática do bullying, quando a escola não toma atitude, ela não tem um mecanismo de defesa, gera indenização moral, né? E aí gera o danos morais da escola para a criança. Isso, porque a responsabilidade objetiva da escola de tomar o cuidado pela LDB, pela lei do bullying, né? Isso desde 2015, quando teve a lei do bullying. De defesa do consumidor, também, quando é escola particular também. Então, teve 2015 a lei do bullying, depois 2018 que muda a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Mas depois a gente sabe que muitas vezes é uma marca indelével. E ela vai se escondendo, né? A cicatriz, e fica aquele pontinho. Então, muitos colegas, muitas pessoas que, né, depois se libertam, que reconhecem que sofreram esse bullying, vão ver que eles têm às vezes um problema com a imagem, com o peso, com a altura, com a forma da fala, com uma série de problemas que desagou, isso vai desaguar na vida adulta com uma comunicação, uma falha no relacionamento, uma falha na faculdade mesmo, quando descobre isso na faculdade. Nós hoje estamos fazendo um levantamento na instituição onde eu trabalho, lá na Universo. Vamos fazer um levantamento institucional para dar, né, dados para que a gente possa trabalhar. E também estamos fazendo um projeto de extensão para levar os alunos às escolas para eles serem esses replicadores. Mas essa busca tem que ser uma busca psicológica, esse descortinar da busca psicológica. E um dos nossos problemas é a pessoa repetir, né? Sim, essa violência. Lá no conselho, quando chega essa demanda para nós temos duas instituições que a gente encaminha essa criança e esse adolescente para fazer um acompanhamento psicológico no pós-violência, né? E aí ela entra, assim, a gente tem uma demanda reprimida, não tem política pública que tenha perna para alcançar toda a nossa demanda, então é priorizado os tipos de violência, mas a gente tem onde a gente encaminha e essa criança faz esse... seria? É o Instituto Veredas hoje, que tem um convênio com a prefeitura, e o Instituto Caia. Você falou da demanda reprimida, que tem muita gente querendo ajuda e eles não conseguem atender todo mundo. Falando nessa... contratado uma equipe com capacidade para essa demanda. Falando nessa... Só para complementar, qual seria o tipo de necessidade específica? Porque isso me gerou aumentar curiosidade. O serviço. Seria o quê? Psicológico? Aumentar o serviço. Quantidade de pessoas que eles atendem, né? Quantidade. Por quê? O serviço do SUS hoje não conta com o serviço de psicologia. Ok. Então, isso vem através da Secretaria de Assistência Social. Sim. E aí a gente tem como atribuição requisitar serviço de saúde. Então, uma das medidas de proteção é encaminhamento para uma criança ou adolescente que sofreu uma violência, para esse acompanhamento psicológico, que seria um tratamento pós-violência, né? Só que não dá conta de atender a demanda que a gente tem hoje.
Hoje a gente tem 5 conselhos tutelares na cidade, são 5 regionais, e assim, diariamente chega pedido de socorro, de família com adolescente que está na transição da infância para a adolescência, que está numa fase deprimida, falando em se matar e que não está satisfeita. Isso é um encaminhamento que a gente pode fazer para o psicólogo. É uma medida de proteção preventiva, talvez. Mas, às vezes, ela demora a ser atendida em detrimento de uma criança que já sofreu, de fato, uma violência, que é priorizada para o atendimento. Entendeu? Então, Entendi. assim, hoje existe essa demanda reprimida. Essa estrutura dos correios, porque a gente, né, tem as duas estruturas, né? O SUS e o seu irmão, o SUAS. Né? E esse SUAS não tem essa estrutura tão capilarizada, embora tenha o CRAS, o CREAS, né? Tem os atendimentos. A gente vê essa falta desses servidores, né? do poder público abraçar realmente que há um problema, uma sociedade que hoje vive mais doente, né, nessas novas tecnologias, desse novo capitalismo que a gente vive, e que a gente precisa dar apoio. Se a gente resolver, quando a gente fala da prioridade absoluta, da proteção integral da criança e adolescente, é realmente para que a gente possa ter lá na frente não só um sujeito saudável, mas um adulto melhor para a sociedade. Né, como diria Platão, né, criar um jovem para a polis. Né, a gente precisa ter um adulto bom, um adulto que depois vai contribuir uma sociedade melhor. Se a gente não faz isso com a criança e adolescente, a gente está entregue a uma sociedade doente no futuro. Só para esclarecer que o Luciano tocou no ponto do SUAS, né, que dentro da assistência social hoje existe equipe técnica com assistente social, dentro do CREAS e do CRAS, com assistente social, psicólogo. Mas não é o mesmo psicólogo que faz uma terapia de tratamento igual é no Instituto Veredas, que eu mencionei, e no CAIA. Ali é uma equipe que faz um acompanhamento temporário da família. Às vezes por uma violência intrafamiliar, por uma situação de vulnerabilidade social, essas equipes acompanham essa família por um período. Mas o tratamento terapêutico que a gente encaminha, e eles também têm essa atribuição e acabam encaminhando também para o Veredas e para o CAIA, dependendo da situação que as crianças das famílias estão envolvidas, né? E isso vai gerando essa demanda reprimida. Há alguns anos atrás, eu fazia questão de informar os meus alunos e falar para os meus alunos que a nossa vida ela é muito dinâmica e evolui muito, e a internet está vindo. A internet vai, de fato, eliminar com algumas profissões que a gente sabe. Né? Isso é normal, a gente vê e é o que vai acontecer. E algumas áreas vão estar muito vão sofrer muita influência desse avanço tecnológico. Mas existem algumas novas profissões que eu acredito que vão surgir e que o mercado de trabalho vai abrir, mas vai abrir de uma forma muito grande, porque a partir do momento que eu tenho uma Second Life, que eu passo a viver dentro da internet, dentro do mundo virtual, eu começo a me isolar do mundo físico. E eu acho que, de fato, essas áreas relacionadas à mente, relacionadas ao comportamento, relacionadas à proatividade ou ao acolhimento, são áreas que, no futuro, serão de extrema importância. E pela fala de vocês aqui agora, e eu acho que esse combate, ele parte do pressuposto que você tenha uma rede efetiva de suporte. E uma rede efetiva de suporte precisa de profissionais bem remunerados, profissionais que estejam capacitados para isso, né? E que o Estado possa garantir, até para a gente poder diminuir o índice de violência. Porque teve uma coisa que você disse que eu achei muito interessante, que as pessoas são, né, induzidas e levadas à criminalidade. Né? Elas são prospectadas, seduzidas. Né? Mas assim, só antes de eu terminar, essa sedução, a mídia participa muito disso. Com certeza, mas... A música... Sim, toda uma indústria que... A própria rede social, né? A própria rede social. A própria estrutura que a gente vive, o próprio capitalismo, ele te exige isso, porque é uma sociedade de consumo. Só que eu sou muito pobre. Aparências também. A sedução do crime vem muito da parte de aparência. Sim. De facilidade do Estado. Não, isso é o status ali na região dele. Gente, eu lembro quando eu era comissário, eu fui levar, 2 momentos, épocas distintas, mas fui levar menores para entregar sob termo de responsabilidade para a mãe, porque eles estavam na rua em prática de mendicância, que eu falei, que era pedir esmola.
Fomos na casa. Uma época, depois da outra. Uma me chocou, porque quando eu cheguei, o menino foi entrando no meio do pasto e falou assim, é pra que eu moro? Eu juro, eu cheguei dentro de um galinheiro, o menino morava dentro de um galinheiro. E o que mais me impressionou é que aquele galinheiro estava extremamente limpinho, organizado, era uma família muito simples, não tinha onde viver, estava vivendo de favor dentro de uma estrutura de galinheiro, claro que não tinha galinha, mas dentro daquilo ali. Aquilo me chocou. E um outro que eu fui levar em casa, a mãe tinha 9 filhos e ele na rua, e a mãe estava fazendo comida. E o que ela estava cozinhando? Eu juro, estava cozinhando papelão, porque eles estavam passando fome. A gente teve que fazer um rateio ali para comprar comida, um saco de arroz, feijão, comprou até biscoito para as crianças, para aquela mulher poder ter uma chance de dar alguma coisa. Porque o grande problema, eu queria que vocês complementassem se eu estou certo ou estou errado. O grande problema é que a gente vê aonde a gente vive, a gente quer pertencer, só que o problema é que o menino está dentro de uma comunidade, não todos, né, óbvio, mas o menino ele vai vendo que a todo momento ele está sofrendo uma pressão para ele ser alguma coisa e ter alguma coisa que ele não tem condições de ter. Só que ele vai ver o traficante, ele tem a moto mais bonita, ele tem a namorada mais bonita, ele dá churrasco para todo mundo, ele anda armado com uma metralhadora de todo tamanho, fala que vai matar a polícia e que comanda, e as próprias músicas, né, a mídia cultural, ela influencia nisso. O menino vai querer ser o quê? Ele vai querer, ele olha para a medicina, no direito, para qualquer engenharia, essas que são mais tradicionais e que todo mundo tem aquela aparência, né, tem um status. Eu não vou chegar lá nunca, mas eu vou ser o traficante que só basta o quê? Pegar uma bucha de maconha e vender ali. Não, e tem uma coisa assim, para quem não tem nada a perder, qualquer coisa vale o risco. Ele está nessa situação. Bom, como pode ficar pior? Falta. Aí acho que a Camila atua, né, diretamente, eu vou mais para o filosófico e jurídico, né, mas mesmo atuando também muito na infância e juventude, nas questões de família, mas a gente vê essa sedução e uma falta de esperança, de perspectiva, né? Então o crime organizado ele assume o papel do Estado nessas localidades, então você não tem uma estrutura de Estado que você possa, né, se alegrar e se proteger, e aí é uma ausência do Estado, né, porque o Estado vai te dar perspectivas, né, os sonhos né, das estruturas, né, também tradicionais, né, você é advogado, você é policial militar, eu vou ser jogador, né, você tem essa perspectiva, e quando o Estado é ausente completamente desse mínimo existencial, o adolescente, especialmente o adolescente, ele vai para essa área do crime, e quando ele é captado, não é todos, óbvio, não é, isso também não só acontece nas áreas vulneráveis, tem acontecido também nas áreas mais, né, de status, tá? Isso já tive caso de adolescente vendendo em escola privada. Então, até assim, porque a grande parte do público consumidor está lá, né? Está lá, né? Então, você percebe que vem esse místico, e o adolescente, por neurociência mesmo, não tem essa capacidade, né? Muitas vezes não tem a capacidade de discernimento tão apurada, biopsicológico, né? E acaba levando a isso. Então, assim, já a presença do Estado, essa mudança de estrutura social que nós estamos vivendo, né? Que não, nesse interreg, nós não estamos nem lá atrás, não estamos nem lá na frente, né? Quais são as novas profissões, né? Hoje o menino, se ele for um jogador de games virtuais, ele pode ficar rico. Virar um TikTok, ele fica rico. Pega né? aquele luva de pedreiro, por exemplo. Sim, então isso tudo gera essa... Mas é um em um Mas milhão. Quando ele não tem essa estrutura, que já vem da base familiar, que já vem da comunidade, que passa por uma escola de qualidade, que passa por uma perspectiva de futuro, ele, quando está, né, a gente vê muito que a família já está envolvida, né? Algumas vezes a gente vê que a família, seja a família extensa, envolvida naquele ambiente. Ele é captado de forma assim, impossível dele falar. Quando o de fora teve briga entre bairros e gangues, né? Você tinha isso, você morasse num bairro, você faixa de Gaza automaticamente pertencia àquela localidade. Então você não tinha podia passar no faixa outro de lado. Gaza, Aí eu tive assim, já teve adolescente que perdeu o emprego porque não podia ir para o trabalho, porque tinha que passar em determinado lugar, foi captado de forma
né, quase automática pelo crime, porque ele só tinha a opção de sair dali. Né? A família teria que sair daquela localidade. Então, assim, isso é muito problemático. São muitos fatores. Aquela né? primeira cena, uma das primeiras cenas do Poderoso Chefão, que é quando o Don Corleone faz um pedido para um cineasta, que fala assim, eu vou te fazer um pedido que você não pode dizer não. Então, assim, às vezes chega um traficante para uma criança e fala, ó, leva isso aqui para mim ali. É um pedido que não pode dizer não. Como é que ele sai disso, né? Não, quem ele vai procurar? Ele vai bater na polícia e falar, olha aqui, vou descer na patrulhinha, o chefe fulano de tal pediu pra eu ir lá. Cara, obedece que ele tá mandando, né? Então, assim... Já corre esse risco. Ainda corre esse risco, você volta pra lá. Ter essa resposta. Mas eu queria aqui já direcionar, inclusive, para as pessoas que estão assistindo. Existe hoje em dia um ato, uma fala, um argumento muito arriscado. Porque a gente deu até aqui, indicou uma exceção efetiva que é determinadas pessoas em determinadas profissões, é um jogador de futebol, mas isso é porque a pessoa nasceu com aquele dom. Às vezes o TikToker é 1 em 1 milhão. Na verdade, para você, criança, adolescente, que eventualmente possa assistir esse vídeo ou um corte, saiba que a única forma de tirar da situação que você está é com a educação. Essa ilusão de que eu vou trabalhar com internet, vou ficar milionário, porque o Steve Jobs, porque o Bill Gates, porque esses rapazes, né, fizeram fortunas. Hoje em dia eles são a exceção da exceção, do mínimo. Eles são a elite da elite financeira do mundo. Então, você não vai chegar nisso, provavelmente. Pode ter, aí eventualmente alguém pode ter estourar a bolha, o mundo, levar para ali. Mas a tendência não. O que pode te tirar da onde você vive, da situação que você vive e te levar para um caminho melhor é a educação. Só a educação. Eu vou acrescentar, pode falar. Não, desculpa, mas até porque, né, sempre vejo quando o pessoal vê TikTok, vê esses virtuais influencers da vida, o meu jurídico, o advogado vai estar lá do lado dele para protegê-lo, o contador vai estar lá para fazer o cálculo, vai precisar dos jornalistas, vai precisar dos marqueteiros, vai precisar... Quem filma, de quem edita. Então, assim, não é a morte das profissões tradicionais. O Elon Musk que o diga. O Elon Musk que o diga. Tem todo o dinheiro do mundo, mas precisa de advogado. De bons advogados. Já conseguiu depositar na conta errada. Precisava até de bons advogados. Mas exatamente, existe espaço para o bom, né? E existe espaço, vai existir esse espaço. Embora a gente com certeza teremos muitos que estouram essa bolha, né? Que passam e atingem esse objetivo, mas a esperança na educação é primordial. Eu acho que a gente tem que manter isso. Pegando um gancho da fala do Rodrigo, hoje pela manhã eu ainda estava numa reunião com o Ministério Público do Trabalho sobre o programa Descubra, que é um programa de integrar os adolescentes na aprendizagem. E aí, assim, a gente vem debatendo, crescendo, formulando políticas para integrar esses adolescentes. Você falou da mendicância, e hoje no nosso município é latente nos sinais adolescentes vendendo balas, e a gente vem trabalhando com isso e tentando integrar. Mas uma das falas que a gente recebe dos próprios adolescentes é: ô tia, eu não quero receber meio salário mínimo, não. Aqui eu ganho muito mais. A ideia do empreendedorismo. Né? Estou empreendendo, estou fazendo. Sim, e aí, nesse meio, nesse ambiente que ele está ali vendendo bala, a partir dali ele está em uma situação de vulnerabilidade, se colocando em risco para várias outras coisas. Desde uma violência a um aliciamento. Sim. E de fato mostra também, né? mais uma falta de orientação correta, porque o empreendedorismo, tudo bem, é legal, é bom. A comissão que eu sou presidente, que o Daniel é vice, é de marketing e empreendedorismo. A gente ensina isso. E o empreendedorismo tem a sua função, mas para tudo você tem que ter orientação correta, assistência. Eles serem empreendedores,
tudo bem, mas não colocando a vida em meio de carros, motos, No sol trabalho quente, infantil, né? no trabalho Que infantil. é o momento de não ser... Não é o momento de ser De empreendedor. empreender. O momento de né? se capacitar. O momento de se pra- capacitar para ser um bom empreendedor, né? O que adianta ganhar 1.000 hoje, Você vai 2.000 poder ganhar hoje 10.000 depois. e perder 10, 20, 1 né? milhão? Você vê aí vários casos de pessoas de isso sucesso. Então, estamos chegando ao final. Falei que passava rápido. Eu queria só acrescentar uma coisa que você falou, Rodrigo. Além da educação, a pessoa tem que ter em mente que o esforço é o que separa quem tem sucesso de quem não tem. Tem uma frase que eu lembro que é o seguinte: o sucesso só vem antes do trabalho em ordem alfabética. Porque sempre você tem que trabalhar para ter sucesso. E as pessoas que você vê que têm muito sucesso, você não vê o quanto de trabalho que elas tiveram. Eu tenho um outro amigo meu que falava uma frase assim: emprego bom é o emprego dos outros. Porque você só vê o resultado. Você não vê que hora que ela acorda, que hora que ela vai dormir, tudo que ela abriu mão. Então, assim, sem esforço, a gente não consegue nada. Quando tem gente que dorme, né? Tem gente que nem Ele não dorme. Aqui, queria que vocês dessem seus recados finais, passassem suas redes sociais e quiserem chamar para algum tipo de evento ou destacar alguma coisa que vocês estão trabalhando agora, por favor, é o momento. Queria agradecer o convite, né, em nome também da nossa comissão, que nós estamos sempre abertos a convites das escolas, né, a campanha Todos contra o Bullying. Então, quem quiser nos procurar para que a gente possa ir, só entrar em contato com a OAB, né, lá na sede, na Avenida dos Andradas, por telefone ou pelo e-mail institucional, eles passam direitinho. E dizer que nós da comissão também estamos, né, sempre a apoiar os nossos colegas advogados e advogadas na luta, né, na labuta diária. Então, sempre quando tiver alguma situação também, pode nos procurar, que a gente está aqui para isso, né, para assessorar os colegas naquilo que é possível dentro da comissão e convidá-los a participar, né, todos os colegas a participar dos eventos que nós temos. E quem quiser ter interesse de ter uma palestra, nos procure lá na OAB. Meu Instagram é professor.lucianofranco.advogado. Lá também você pode mandar uma mensagem que a gente marca. Vocês fazem palestras assim, gratuitas, por exemplo, em escolas particulares? Isso, particulares e públicas, faculdades. Nós temos faculdades que são nossas parceiras. Todo semestre legal. A gente vai lá falar um pouquinho. Então é só nos convidar. Essa palestra seria voltada para o quê? Uma orientação mais voltada para os alunos ou orientação para a própria estrutura escolar? A gente faz a orientação para ambos, tanto para a estrutura escolar como para os alunos. Então, né, são palestras diferentes, mas, né, a gente está mais requisitada para os alunos e para as alunas, né, para o corpo docente. Né? Para o corpo docente também a gente faz para que eles consigam ser replicadores disso e atuantes, né? Porque não adianta só a palestra, a violência ela é sistemática, ela acontece sempre. Então, o mais importante de tudo é que a escola tenha, né, essa consciência e atue realmente no combate para cortar o ciclo da violência sistemática. Quero agradecer a oportunidade, explicar aqui novamente que hoje somos 5 conselhos tutelares em Juiz de Fora. Nosso atendimento é por área de abrangência de bairros. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se o Conselho A... Hoje a gente conta com o Conselho Norte, que é em Benfica, Norte e Nordeste, dentro da rodoviária. O Conselho Leste, que é o que eu trabalho, está atuando na Rua Marechal Deodoro. E o Centro-Sudeste e o Suoeste está no prédio da Cesama, ali na Rio Branco. Se alguém tiver alguma dúvida, é o bairro que eu moro no bairro X, é o Conselho A, o B ou o C que me atende. A comissão está à disposição para esclarecer. A gente tem a lista dos bairros de abrangência. As portas estão abertas, qualquer dúvida, ainda que não seja demanda do Conselho, a gente está lá para acolher, para orientar, encaminhar para qual órgão, de fato, que vai acolher aquela demanda. E, novamente, agradecer a oportunidade. Você tem telefone, rede social que você possa indicar? Tenho. São vários telefones, né? Assim, eu vou falar 10 minutos de telefone, porque tem hoje o esquema do Conselho é o seguinte: a gente atende de 8 às 18 horas, porta aberta.
tendo horário de almoço, esquema de plantão. E após as 18 horas, a gente também trabalha em regime de plantão. O conselho é um trabalho ininterrupto. Então, se tiver algum problema de madrugada com algum adolescente, alguma violação, sempre vai ter um plantonista ali pronto para atender. Então, assim, tem os telefones dos plantões, tem os telefones da sede, tem os e-mails. E aí, assim, a gente pode estar disponibilizando no site da OAB, isso não tem problema nenhum. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecimento. A minha rede social é Camila, com K, _S, _Oli. Se alguém quiser perguntar, pode chamar no direct também, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Ótimo. Doutora Camila Oliveira, eu agradeço a sua participação. Professor e doutor Luciano Franco, também eu agradeço. E como você disse, né, citou Platão, e na minha formação, como eu não posso falar que sou filósofo, mas eu sou, de fato, tal como a origem da palavra, imortalizada, né, por Pitágoras, eu sou amigo da sabedoria, não sou o sábio, mas sim o amante, né, do saber. Na minha formação, eu aprendi uma frase, inclusive de Pitágoras, que eu queria mandar a todos vocês que assistiram esse episódio. Eduquem as crianças para não termos que punir os homens. Essa é a mensagem final desse episódio, um episódio que me deixa arrepiado, porque para mim é muito sensível, por ter sido, há muitos anos atrás, vítima de bullying, de violência escolar, e também por ter uma filha atípica, né, uma criança atípica, e também ter sofrido numa determinada instituição de ensino, num colégio grande, tradicional, violência de bullying, né? Falaram, não brinque com ela porque ela é autista. Então, isso é uma forma de violência. Então, a você que assistiu, peço novamente que se inscreva, compartilhe, comente, traga sugestões. Essa é a Sustentação Oral, um projeto da OAB Juiz de Fora, que está capitaneado pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo. Eu agradeço ao meu querido amigo, advogado, parceiro e âncora desse encontro, desse projeto, Dr. Daniel Dori, e vejo vocês. Até mais. Até mais.